Um ponto fixo é um ponto x em que a função é igual ao próprio argumento. Como assim? Um exemplo é a função f de x igual a x ao quadrado, quando x é igual a 1, que podemos perceber que a função aplicada nesse ponto é igual ao próprio argumento, que no caso é 1, f de 1 é igual a 1, então x igual a 1 é um ponto fixo. E apesar de poder parecer simples, a partir disso, diversos matemáticos como Banach, Lipschitz, Peano, Fred Holt e Picard desenvolveram seus próprios teoremas. Mas o que iremos focar mesmo é o Banach. Só que até de fato chegarmos no teorema do ponto fixo de Banach, que é o nosso foco nesse trabalho, nós temos um longo caminho passando pelos espaços métricos, funções contínuas, aplicação lipschitziana, sequências e pelos espaços métricos completos, transitando entre definições, proposições, teoremas e exemplos. Bom, então bora de fato falar sobre o nosso objetivo nesse projeto. O nosso projeto é o princípio do ponto fixo em espaços métricos completos e a minha orientadora é a Janete Gamboa. Então, sobre o teorema, o que ele fala? Sejam MD um espaço métrico completo e F, que vai de M a M, uma contração, então F possui um único ponto fixo em M. Então, se eu tenho as seguintes hipóteses, né, de MD ser um espaço métrico completo e F uma contração, a gente pode concluir logo de cara que F possui um único ponto fixo em A. Esse único é importante. Antes disso, um espaço métrico é um par M e D, onde M é um conjunto e D uma métrica em M. Então, como exemplo, a gente tem um conjunto dos números reais, munido da norma da distância de dois pontos da reta. Ele é um exemplo de espaço métrico. Mas quando que esse espaço métrico M seria completo? Isso acontece quando toda sequência de Cauchy dentro desse espaço será convergente. Simplesmente isso. Mas o que seria a sequência de Cauchy? Quando a partir de um n0 existente, os seus termos se aproximam muito. Vai basicamente isso. Então, basicamente, a distância entre seus termos tende a ser menores para todo epsilon maior do que zero. Então, bora demonstrar isso de fato, né? A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser definir uma sequência xn que pertence a M, isso é importante. Então, o primeiro passo, logo de cara, a gente vai provar a existência desse ponto fixo A. Então, supondo que a sequência xn ela convirja para um ponto A, a gente consegue chegar, depois de algumas manipulações, que f de A é igual a A. Então, já temos aí o nosso ponto fixo, ele existe. Mas será que ele é único? É o que a gente vai provar aqui agora, que seria o nosso segundo passo. Então, supondo que A e B são pontos fixos diferentes, né? E também, claro, utilizando várias propriedades e também por f também ser uma contração, a gente consegue chegar na seguinte desigualdade, que a distância de A e B vezes 1 menos C é menor ou igual a zero. Só que 1 menos C ele é sempre positivo. Esse C aí, ele é não negativo e menor do que 1. Então, menor ou igual só sobra o igual. Então, a distância de A a B sendo igual a zero, a única escolha aí é que A seja igual a B. Então, de fato, o ponto fixo ele é único. E claro, né, a gente supôs que o x era convergente, então bora provar isso de fato. E aqui a gente vai utilizar generalização, o fato da f também ser contração de novo aqui. Mas não me estendendo muito, depois de algumas manipulações, alguns trabalhos ali com desigualdades e propriedades, a gente consegue chegar que a distância de xn até xn mais p é menor ou igual que um epsilon, né? Para todo epsilon maior do que zero, então a distância é bem pequena e claro, um n bem grande. Essa desigualdade era suficiente para provar que a minha sequência é de Cauchy, não convergente ainda, mas como essa sequência é de Cauchy em M, e M sendo um espaço métrico completo, eu consigo afirmar que esse xn é convergente em M. Então, resumindo bem, a gente tinha as hipóteses, a gente definiu o xn para nos auxiliar, a gente conseguiu demonstrar que existe esse ponto fixo e que ele é único. Então a conclusão é que f possui um único ponto fixo em M. Além disso, eu estudei a aplicação do teorema do ponto fixo de Banach para demonstrar a existência e unicidade de solução para equações ordinárias com condição inicial. Então, para fazer isso, eu associei um operador à equação e de tal forma que os pontos fixos desse operador são soluções da minha equação. E os próximos passos foram mostrar que esse operador ele satisfaz, né, as hipóteses do teorema do ponto fixo de Banach no espaço das funções contínuas. E como satisfaz as hipóteses do teorema, então ele possui um único ponto fixo. E como ele está associado à minha equação, eu posso concluir que a minha equação ordinária, né, possui solução e ela é única. É uma aplicação bem interessante desse teorema. E esse foi um projeto de iniciação científica bem resumido, espero que tenham gostado. E muito obrigado pela atenção.